Paola está na Central do Brasil, ali no terminal Coronel Américo Fontinelli, e que está acontecendo uma operação muito grande da Polícia Civil que descobriu uma fraude milionária com o Rio Card, com o Vale Transporte. É você, Paola. Exatamente, viu, Marinho? Essa organização criminosa que está sendo investigada pela Polícia Civil, ela simula passagens por meio do Rio Card, pelo sistema de bilheteria. E, na verdade, essas viagens nem acontecem. A polícia descobriu que em um único dia foram feitas pelo menos 34 validações em uma hora e, na verdade, nenhum passageiro chegou a embarcar nessas vans. Então, a polícia está fechando o cerco. Hoje, estão sendo cumpridos cerca de 9 mandados de busca e apreensão em endereços ligados, a essas pessoas que estão sendo investigadas, esses proprietários e donos de vans que fazem esse serviço intermunicipal. E nós estamos bem do lado do terminal que você citou, aqui no centro do Rio de Janeiro, numa espécie de terminal improvisado pelos proprietários de vans. Então, nesse espaço aqui, a gente vê a Polícia Civil ainda agindo e equipes do Detro também. Nós estamos aqui com o seu Jairo da Mata, que tem cerca de 31 anos, é pouca coisa, 31 anos como perito do Instituto Carlos Éboli, da Polícia Civil. Ele é um dos peritos que está fazendo essa operação de fiscalização nessas vans, porque além dessa outra vertente voltada para essa organização criminosa, hoje está acontecendo também essa fiscalização nas vans com o intuito de encontrar irregularidades e também peças roubadas, até veículos que foram roubados e estão sendo usados no transporte de vans aqui no Rio de Janeiro. Doutor Jairo, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa perícia que está sendo feita nesses veículos aqui na manhã de hoje. Vocês chegaram a encontrar algum tipo de irregularidade? Não, esse é o início de um trabalho de intensa investigação da DRFA para coibir o roubo e o furto de veículos, principalmente de vans. Nesse caso aqui, nós ainda não encontramos nenhum veículo com peça roubada, mas essa fiscalização, essas operações vão continuar e vão persistir para conseguirmos encontrar onde são levados esses veículos, desmontados e essas peças montadas em outras vans, Por isso que o alto índice de roubo e furto de van atualmente na cidade. Essas vans turísticas, na verdade, estão sendo muito furtadas, roubadas. Isso vem preocupando a polícia porque são peças caras, Isso, as vans de turismo são vans luxuosas, de altíssimo nível, com motores potentes, com toda a sua maquinária, ar-condicionado e todas as peças são peças de alto valor, peças de veículos de alto valor, e essas peças estão sendo desmontadas de veículos roubados para equipar outras vans. Não infelizmente ou infelizmente, Felizmente para as pessoas aqui, não encontramos nenhuma peça, nenhuma peça roubada. Mas essa investigação vai continuar, o cerco vai se fechar e nós vamos encontrar os responsáveis e diminuir e coibir esse roubo e furto de vans, principalmente vans de turismo. Ou seja, a polícia vai continuar trabalhando, vai fazer essa mesma fiscalização, em outros pontos da cidade. Certamente, outros pontos da cidade e outros pontos do estado, que não se limita à região metropolitana. Se limita essa ação dessa quadrilha, se estende por todo o estado e talvez, quem sabe, possivelmente até outros estados que fazem fronteira com o Rio de Janeiro. Muito obrigada, viu, doutor Jairo? Agora a gente vai seguindo por aqui, viu, Marinho, porque a gente vê vários carros do Detro também. O Detro está fazendo essa fiscalização, também nos veículos. A gente vai conversar com o Danilo Menezes, que chegou a passar algumas informações para a nossa equipe, que apesar da parte criminal não ter encontrado nenhuma peça roubada, o Detro encontrou algumas irregularidades. Danilo, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. A gente está ao vivo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas irregularidades que foram encontradas pelo Detro em algumas vans aqui nesse ponto no centro do Rio. Bom dia, nós flagramos aqui 8 veículos, desses 8 foram lavrados 12 autos de infração. Esses autos foram relacionados ao estado de conservação dos bancos, excessos de passageiros, instalação do balaústre, que é um equipamento que eles colocam no teto da van para facilitar o transporte em pé. E pela legislação do transporte intermunicipal é proibido transportar passageiros em pé em van. E a gente também está verificando
essa implementação da biometria facial também nos veículos. Se quiser dar uma olhada, a gente pode mostrar ali também. Vamos mostrar, então, isso é muito importante para o trabalho do Detro, né? Porque essa questão da passagem burlada para receber esse valor do Estado, isso com a questão da biometria vai facilitar bastante da questão facial, né? Sim, positiva. O Detro começou com essa implementação há um pouco mais de 6 meses. Já estamos com mais de 70% dos veículos instalados com esse equipamento para evitar esse tipo de fraude. Agora, a gente tem essa van aqui. Nessa van foi encontrada alguma irregularidade? Nessa van específica, não. Mas do lado de fora, a gente autuou esses veículos e vamos agora proceder com as medidas complementares para finalizar essa etapa administrativa. Agora, o que acontece com essas vans que foram autuadas, que foram encontradas irregularidades? Nesse caso, a gente encaminha essas vans para que elas façam esses reparos. Caso elas coloquem essas vans novamente para circular sem ser feitos esses reparos, essas vans são rebocadas para o depósito público e as multas são aplicadas em dobro. Perfeito, muito obrigada, viu, Danilo. Marinho, você quer fazer uma pergunta? Quero sim, Paola, a gente está vendo aí esse trabalho que está sendo feito, que realmente é importantíssimo, porque é fraude atrás de fraude. Então, o reconhecimento facial que você está mostrando para a gente aí vai ajudar a reduzir isso. Agora, no dia a dia, a gente está vendo aí a imagem, veja, aí é o equipamento que está sendo colocado, esse equipamento ali em cima do validador, tem uma câmera ali, o passageiro vai ter que passar por ali, colocar o rosto ali, e o rosto sendo focalizado pela câmera, você não vai ter mais como dar golpe. Agora, Paola, eu queria saber do Danilo o seguinte, no dia a dia, na correria, a gente sabe que tem muito veículo irregular circulando por aí. Perto da rodoviária do Rio de Janeiro também tem muitas vans que ficam oferecendo passagens como se fossem ali ônibus de turismo. Agora, no dia a dia, o que o passageiro faz aí? Como é que ele vai identificar, por exemplo, que ele não vai embarcar numa van pirata? Porque tem van que, olhando do lado de fora, parece que é legalizada e não é. Exatamente, viu, Marinho? Danilo, o Marinho lá do estúdio estava falando sobre essa questão da leitura facial, da importância dessa implementação, mas, por exemplo, aquele passageiro que está embarcando, como ele consegue analisar e identificar que a van, na verdade, é uma van que não está dentro dos padrões? Bom, o Detro determina que em todos os veículos tenha o número da nossa ouvidoria e o número do órgão para que seja feito, caso o passageiro suspeite, faça contato conosco para que a gente destaque uma equipe para fazer essa verificação no local, para verificar se essa van está legalizada e se está dentro daquilo que o Detro determina. Como essa plaquinha aqui. Correto. Aqui a gente tem o número da nossa ouvidoria e o número do Detro, que é o 3893-4141, que todos podem fazer contato. Na verdade, a gente roga para que a população nos ajude a fiscalizar, fazendo contato com a nossa ouvidoria, com o nosso telefone, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho e oferecer um transporte mais digno para a população fluminense. Muito obrigada, viu, Danilo? Parabéns pelo trabalho. Olha, Marinho, você mesmo disse, são muitas vans no Rio de Janeiro. Fica difícil até mesmo para fiscalizar. Quando tem uma operação dessa, é uma oportunidade, porque reúne todas no mesmo lugar, por exemplo, nesse ponto aqui do centro do Rio. Mas com a ajuda da população, é claro que fica tudo mais fácil. Então, a gente conversou com o Danilo pontuou algumas irregularidades. Por exemplo, o transporte de passageiro em pé, o que a gente mais vê aqui no Rio de Janeiro, né? Isso acontece muito. Dentro das vans, gente, por lei isso não pode acontecer. E os proprietários acabam instalando um tipo de ferro que auxilia essas pessoas ficarem em pé dentro das vans. Isso é errado e foi por isso que algumas vans foram autuadas aqui hoje nessa operação. Além disso, né, se encontrar qualquer outra irregularidade, pode passar essa denúncia direto para o Detro, né? Não só para o Detro, agora com essa questão do uso do cartão do RioCard de forma irregular, se tiver também informações que possam ajudar a Polícia Civil nessa busca dessa organização criminosa, porque já tem alguns suspeitos, mas a polícia acredita que sejam outros também, tenham mais pessoas envolvidas. Então é importante passar essas informações para as autoridades para ajudar nesse trabalho, até porque envolve segurança no transporte de vans aqui no Rio de Janeiro.